Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, voltamos. Agora eu quero falar do princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade também permite dupla acepção. Publicidade pode ser a exigência de se publicar certos atos administrativos como condição de eficácia, como também publicidade é o dever de dar publicidade aos atos produzidos pela administração pública. Em regra, os atos da administração são públicos, mas perceba que eu falei em regra. E temos que estudar publicidade junto com o direito de informação que trabalhamos lá em remédios constitucionais. O direito de informação, ele está no artigo 5º, inciso 33, onde a Constituição diz que todos têm direito de obter dos órgãos públicos, da administração pública, informações de seu interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, a Lei de Acesso à Informação, sob pena de responsabilidade do servidor, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade ou do Estado. E eu vou um pouco além, porque a própria jurisprudência do STF reconhece a possibilidade da administração não dar acesso à informação que traga prejuízo para a intimidade de terceiros. Então, a regra é que a administração pública ela tem que dar publicidade dos seus atos. Mas, se o sigilo sobre aquela informação for imprescindível para a segurança da sociedade, para a segurança do Estado, ou imprescindível para a manutenção da privacidade de terceiros, pode a administração pública não dar publicidade àquelas informações. Perceberam? Então, publicidade é isso. Digamos que uma autoridade quer criar uma portaria, um ato administrativo de cunho normativo. Editou a portaria, mas ela só vai produzir efeitos no mundo jurídico depois de publicada. Essa exigência de se publicar o ato administrativo decorre de qual princípio? Publicidade. O dever da administração de dar publicidade dos seus atos decorre de qual princípio? Publicidade. É a dupla acepção do princípio da publicidade, como eu coloquei no slide. Publicidade, portanto, é uma exigência de publicação de atos administrativos, sobretudo os atos administrativos de cunho normativo, como condição de eficácia para que eles possam produzir efeitos no mundo jurídico. E também é uma exigência de transparência da atuação administrativa, o dever de dar publicidade dos atos administrativos como decorrência do direito de informação previsto no artigo 5º, 33. Beleza? Aí chegamos no nosso último princípio constitucional explícito, que é o princípio da eficiência. E aqui, minha gente, de antemão, temos que tomar cuidado com um detalhe. Os demais princípios que tratamos são normas constitucionais originárias. O que isso significa? Estão na Constituição desde a sua origem. Desde 5 de outubro de 88, no momento em que se publicou o ato de promulgação da nossa atual Constituição. Desde a origem, estes 4 princípios que trabalhamos estão na Constituição. São normas constitucionais originárias. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Agora, o princípio da eficiência não é norma constitucional originária. É uma norma constitucional derivada, porque foi inserida, ou melhor, o princípio foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Essa Emenda 19, ela foi intitulada de Reforma Administrativa. Com essa reforma administrativa realizada pela Emenda 19, a Constituição passa a prever na cabeça do 37 o princípio da eficiência, significando dizer que houve uma mudança de paradigma. Até aquele momento, existia uma administração pública burocrática, preocupada tão somente com a obediência da norma e obediência da moralidade administrativa. Agora, quando vem a reforma administrativa em 1998, por intermédio da Emenda 19,
houve uma mudança de perspectiva. A administração pública sai desse modelo burocrático para implementar um modelo de administração pública focada no resultado. Essa é a administração pública eficiente. Ela tem foco no cumprimento de metas. Então, esse foi o mote da emenda 19 de 98. Mudar o modelo da administração pública meramente burocrática para uma administração pública com foco no resultado, no cumprimento de metas. E essa mesma emenda 19 de 98 trouxe dois institutos dentro desse contexto do princípio da eficiência. Esses dois institutos chamam-se Contrato de Gestão e Escola de Governo. Vejamos. No artigo 37, parágrafo 8º, a Constituição diz: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Como é que chama esse contrato? Contrato de gestão. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, remuneração do pessoal. Percebam que a administração pública ela vai assinar entre si um contrato de gestão com a finalidade de melhorar o seu desempenho. É ou não é a marca do princípio da eficiência? Tanto é que esse contrato de gestão do 37, parágrafo 8º, ele foi inserido na Constituição a partir da mesma emenda 19 de 98. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Lá no direito administrativo, quando vocês estudam terceiro setor, vocês também se deparam com um instituto chamado contrato de gestão. Só que temos que ter muito cuidado. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ah, mas tem o mesmo nome. A semelhança só vai até aí. Lá no terceiro setor, a administração pública pode assinar um contrato de gestão com uma OS, com uma organização social, para passar a política pública para uma entidade privada, sem fins lucrativos, que vai realizar a política pública em nome da administração pública. É o que ocorre, por exemplo, pelo Brasil com alguns hospitais. A saúde está com dificuldade de administração dos seus recursos. O que tem feito em algumas localidades? Assinado um contrato de gestão com uma organização social, a administração pública passa a grana para essa OS, essa organização social, que é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e a OS vai gerenciar aquele hospital. É um modelo de descentralização administrativa, terceiro setor. Qual o nome do contrato assinado pela administração pública e a organização social, a OS? Contrato de gestão. Estou falando de qual instituto aqui? Contrato de gestão. Mas é a mesma coisa? Não. Lá no terceiro setor, de um lado temos a administração pública e de outro, um ente privado, a OS, a organização social. Aqui eu estou falando de administração pública de um lado e administração pública do outro. Elas assinam entre si esse contrato, que recebe a nomenclatura de contrato de gestão, e aquela que vai melhorar o seu desempenho, a partir do estabelecimento dessas metas estipuladas no contrato de gestão, ela vai ganhar em contrapartida mais autonomia. Ela ganha mais autonomia, mas em contrapartida tem que melhorar o seu desempenho, tem que cumprir metas. Olha a marca do princípio da eficiência estampado no 37, parágrafo 8º. Ah, Luciano, me deu um exemplo. Dou.
Temos o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Agora, vinculado ao MIDIC, temos uma autarquia chamada Inmetro. Todo mundo conhece o Inmetro. O Inmetro, minha gente, que é uma autarquia, é a administração pública indireta, assinou com a administração pública direta, o Ministério, um contrato, de tal forma que essa autarquia chamada Inmetro ganhou mais autonomia, mas em contrapartida teve que melhorar o seu desempenho, teve que cumprir metas. Esse contrato assinado pelo Ministério e o Inmetro chama-se Contrato de Gestão à luz do 37, parágrafo 8º. E lá no direito administrativo, vocês vão estudar que quando essa autarquia assina com o Ministério um contrato de gestão, ela muda sua nomenclatura. Ela passa a se chamar uma agência executiva. Eu estou aqui adentrando no direito administrativo, estou passando esse limiar que existe entre o constitucional e o administrativo no estudo da administração pública para simplesmente auxiliá-los. Aqui em constitucional nos basta saber que 37, parágrafo 8º, consagra uma hipótese de contrato de gestão que não se confunde com o contrato de gestão assinado com as organizações sociais, e esse contrato de gestão do 37, parágrafo 8º, é um exemplo do princípio da eficiência trazido pela Emenda Constitucional 19 de 98. Beleza? Outro instituto que eu quero trazer chama-se Escolas de Governo. Agora eu vou migrar lá para o artigo 39, parágrafo 2º, que diz o seguinte: a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos seus servidores, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Turma, cuidado com o que eu vou dizer aqui agora. Ainda não vi cair, mas se cair vai derrubar muita gente boa. Percebam que o artigo 39, parágrafo 2º, determina que a União, os Estados e o Distrito Federal mantenham escolas de governo. Tem a determinação constitucional para que os municípios criem escolas de governo? Não tem essa determinação constitucional. Portanto, se na sua prova vier uma assertiva dizendo a União, os Estados, o DF e os municípios deverão manter escola de governo. Errado. Porque a determinação constitucional diz que a União, os 26 estados e o Distrito Federal, estes deverão manter a escola de governo. Não tem essa determinação para os municípios. Beleza, minha gente? Estamos juntos até aqui? Então, exploramos na profundidade máxima os princípios constitucionais explícitos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, vamos trabalhar os incisos e parágrafos mais importantes do artigo 37. Vamos ver uma grande maioria, mas aqueles que eventualmente eu não trabalhar junto com vocês, qual é o papel que vocês vão assumir consigo mesmo? Ler a Constituição. Fechado? Projeto. Começando pelo inciso 1. Esse inciso 1 do artigo 37 vai dizer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então aqui a ideia é a seguinte: qual o instrumento que vai estabelecer os requisitos para que os brasileiros acessem aos cargos, empregos e funções públicas? A lei. Lei formal, produzida pelo Congresso Nacional, no caso, a lei ordinária. É a lei ordinária que vai estabelecer os requisitos para cargos, empregos e funções. Em outras palavras, não pode
o edital trazer requisitos não previstos na lei regulamentadora. É a lei regulamentadora que vai estabelecer os requisitos, como, por exemplo, idade mínima, como, por exemplo, submissão ao exame psicotécnico. É possível idade mínima para concurso público? Possível é. Obviamente que tem que ser de acordo com as exigências do cargo. Agora, quem tem que estabelecer esses requisitos é a lei que cria aquele cargo, a lei regulamentadora. Se a lei regulamentadora é silente quanto ao requisito, não pode o edital inovar na órbita jurídica e trazer um requisito não previsto na norma. Imagine que a lei não traga altura mínima para um determinado cargo público. Não traz altura mínima. O edital vai e prevê essa altura mínima. E aí, esse edital está consentâneo com a Constituição Federal? Não, porque os requisitos para cargos, empregos e funções serão estabelecidos em lei, reserva legal, lei formal, criada pelo Congresso Nacional, uma lei ordinária. É a lei ordinária regulamentadora do cargo, do emprego e da função que vai estabelecer os requisitos para que os brasileiros acessem esses cargos, empregos e funções. Vejamos alguns reflexos jurisprudenciais. Projeto. Primeiro, súmula vinculante 44. Essa súmula vinculante 44, se é súmula vinculante, obviamente foi editada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa súmula vinculante 44 diz: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Volto a dizer, não pode o edital prever requisitos não estabelecidos em lei, porque o artigo 37, inciso 1, na sua parte inicial, diz que é a lei que vai estabelecer os requisitos para cargos, empregos e funções. Então, idade mínima ou idade máxima, exame psicotécnico, altura mínima, todos esses requisitos para cargos, empregos e funções têm que estar na lei formal regulamentadora do cargo. Aí a súmula vinculante vem reforçar essa ideia. Pode ter exame psicotécnico num determinado concurso público? Pode, desde que a lei regulamentadora daquele cargo assim o preveja. E a parte final do artigo 37, inciso 1, vai permitir que estrangeiro acesse a cargos, empregos e funções públicas, mas vai dizer na forma da lei, ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada. Depende de lei regulamentadora para que estrangeiro ocupe cargo, emprego ou função no Brasil. Então, se a pergunta da sua prova for: pode estrangeiro ocupar cargos, empregos e funções públicas no Brasil? Pode. Mas tem que existir uma lei regulamentadora autorizando isso aí. A título de exemplo, lá no artigo 207, quando a Constituição trata das universidades, ela vai dizer no parágrafo 1º o seguinte: é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. E, mais uma vez, traz o mesmo comando, na forma da lei. Ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de lei regulamentadora. E nesse caso das universidades, essa lei existe. Isso é só a título de exemplo, que é a Lei 9515 de 1997. Essa lei dispõe sobre a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Então, essa lógica que vale para as universidades públicas também se aplica para os demais cargos, empregos e funções. Então, eu exemplifiquei para reafirmar o que é dito na parte final do artigo 37, inciso 1. Pode estrangeiro ocupar cargos, empregos e funções públicas no Brasil? Pode.
mas depende de lei regulamentadora. Tem que vir uma lei regulamentando isso aí e dizendo a maneira pela qual o estrangeiro vai ocupar cargos, empregos e funções no Brasil. Então, são os dois comandos que extraímos do 37, inciso 1. Primeiro, quem é que prevê requisitos para que brasileiros ocupem cargos, empregos e funções públicas no Brasil? A lei. É uma matéria reservada à lei. A lei ordinária regulamentadora do cargo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estrangeiro pode ocupar cargo público no Brasil? Pode. Na forma da lei. Havendo uma lei regulamentadora, estrangeiro pode ocupar cargos, empregos e funções públicas no Brasil. Fechado? Na tela. 37, inciso 2 agora. Ela vai trazer a prévia aprovação em concurso público como um requisito obrigatório para investimento, para investidura em cargo ou emprego público no Brasil, dizendo o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, minha gente, à luz do 37, inciso 2, extraímos que a regra é a seguinte: quer ocupar cargos, empregos, funções no Brasil, tem que ser previamente aprovado em concurso público. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Qual a exceção? Cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. E como eu já disse, essa previsão do 37, inciso 2, decorre de qual princípio constitucional? Impessoalidade. Impessoalidade para nós administrados. A administração não vai nos tratar com privilégios, com preferências. Não. Então, quem vai ocupar cargo, emprego ou função pública na administração pública? Aquele que for previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. Beleza? Prosseguindo na tela. Algumas súmulas que se ligam tanto ao 37.1, que já tratamos, quanto ao 37.2, que fala do concurso público que estamos estudando agora. Súmula 683 do Supremo. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, já havia adiantado esse filme há pouco. Eu disse que quem estabelece requisitos para ocupar cargos, empregos e funções públicas no Brasil é a lei regulamentadora. Então, a lei que regula determinado cargo, emprego ou função pública pode estabelecer um limite de idade, um limite mínimo, um limite máximo, mas esse limite de idade só se justifica de acordo com a natureza da função a ser exercida pelo servidor público. Então, é razoável que para concurso de soldado da polícia exista uma idade máxima? É razoável, porque aquela pessoa tem que ter uma aptidão física diferenciada. Agora, é razoável a idade máxima para juiz de direito? Para advogado da União? Claro que não, porque não tem nenhum problema que a pessoa passe com uma idade mais avançada e que ela vai exercer aquelas atribuições perfeitamente. Então, essa é a razão de existir da súmula 683 do Supremo. Esse limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 14. Vai ao encontro lá do 37.1. Não é admissível por ato administrativo restringir, em razão da idade, inscrição em concurso público para o cargo. Então, mais uma vez, é possível estabelecer limitação de idade para concurso público? É possível. Quem vai instrumentalizar isso? A lei regulamentadora do cargo. Se a lei nada disser, pode o ato administrativo fazê-lo? Pode o edital prever? Não,
Não pode o edital prever um requisito para cargo, emprego ou função não estabelecida na lei regulamentadora. Ah, mas professor, ouvi dizer que o edital é a lei dos concursos públicos. Falácia, mentira, porque o que o edital faz é repetir o que a lei determina. A lei regulamentadora do cargo, ela sim, traz os requisitos para o cargo, o emprego, a função pública. O que o edital, como ato administrativo, faz é simplesmente repetir, dar concretude àquilo que a lei já previu. Beleza? Então essa é a razão de existir da súmula 14 do Supremo. Não é admissível por ato administrativo, pelo edital, restringir em razão da idade inscrição em concurso público para cargo público. Súmula 684 do Supremo Tribunal também. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Veto não motivado. O que o Supremo quis dizer com essa súmula? Pensem, por exemplo, no exame psicotécnico. Pode haver exame psicotécnico? Pode. Quem tem que prever? A lei. Todo mundo já está cansado de saber isso aí. Tenho certeza que se cair, todo mundo vai acertar, porque eu já disse pelo menos umas 15 vezes nesse nosso encontro. Então, a lei regulamentadora do cargo pode prever exame psicotécnico. Aí, a lei prevê, o edital traz o exame psicotécnico e a pessoa se submete a esse exame psicotécnico. Ela pode ser reprovada nele? Pode. Mas a banca é obrigada a motivar a reprovação nesse exame psicotécnico. Ele tem o seu quê de subjetividade? Tem. Mas a reprovação no exame psicotécnico deve ser obrigatoriamente motivada. É isso que a súmula está dizendo. Não é possível veto imotivado, reprovação nas fases do concurso público sem fundamentação. Tem que fundamentar. Então, reprovado no exame psicotécnico tem que fundamentar o porquê da sua reprovação. Beleza? Projeto. Súmula vinculante 43 agora. Essa súmula vinculante 43 diz que é inconstitucional. É inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Então é uma redação um tanto quanto rebuscada para dizer o seguinte: não pode trem da alegria, não pode entrar pela janela. A pessoa faz concurso para técnico da Receita Federal e quer virar auditora federal da Receita Federal. Possível? Não. Para qual concurso ela foi aprovada? Técnico da Receita Federal nível médio. Aí vem uma lei criando um trem da alegria, transformando todo mundo em auditor fiscal da Receita Federal. Possível? Não. Isso tem previsão? Tem. Na súmula vinculante que acabamos de ler. A partir dessa explicação, leamos de novo. É inconstitucional toda a modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. No meu exemplo, ele fez concurso para técnico da Receita Federal nível médio. Aí ele quer, pelo trem da alegria, virar auditor fiscal da Receita Federal. Possível? Não. Não é possível pela súmula vinculante que acabamos de ler e não é possível pela previsão do 37, inciso 2, que vai exigir prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo, empregos e funções na administração pública brasileira. Beleza, minha gente? Todo mundo comigo até aqui? Então, por questões do tempo, interrompo o bloco. Nos vemos daqui a pouco no próximo bloco.